aí, galera! Eu me explodi todo, porque eu apostava no Paris Saint-Germain. Me explodi todo. Mas, o que eu vou fazer? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. É exatamente pelo que vinha fazendo o campeonato. Que o time do Chelsea é um bom time, tudo bem. Mas eu achava que, taticamente, o time, principalmente pelos últimos jogos, o Paris Saint-Germain arrebentou com o jogo, jogando fácil. Aí, eu estava apostando no Doué e no Dembélé. Dembélé apareceu no jogo 3 vezes. Apareceu um pouco mais o Doué. Bom, e aí o que acontece? O problema todo é que o time do Chelsea armou taticamente melhor do que o time do Paris Saint-Germain. Por quê? Porque ele começou o jogo apertando a saída de bola do time do Paris Saint-Germain. Eram 5 jogadores do Chelsea apertando a saída de bola. Ficou meio complicado. Mesmo assim, com essa saída de bola, até os 17 minutos, o Paris Saint-Germain se virou da melhor forma e chegava à defesa do Chelsea. Agora, o problema todo é que 17 minutos, Doué perdeu de um passe do Dembélé, ele perdeu o gol. Depois teve mais o Dembélé sozinho chutou, passou perto. E aí o Dembélé sumiu. E aí um detalhe importante. Essa pressão que o Paris Saint-Germain levou do Chelsea, o contra-ataque veio bem. Mas, mesmo assim, o Chelsea sustentou isso e pressionou. Chegou na metade do segundo tempo, aí o 17, foi a última vez que o Doué chutou no gol, na tabela com o Dembélé. Daí em diante, o time do Chelsea modificou o esquema. Ele largou a marcação forte e veio um pouco mais para trás. Veio para o grande círculo e dentro do seu campo. Ali começava a fechar o time do Paris Saint-Germain, que tinha campo, ele veio para dentro. E o Chelsea recuado. Foi aí que eles caíram, né, na página 2 do Chelsea. Começaram os contra-ataques. E os contra-ataques perigosos com Pedro Neto, João Pedro, o Palmer que vinha por trás, tá certo? Dos dois, às vezes os 3 na frente, com o apoio do Enzo e do Caicedo. Arrebentaram com a marcação do Paris Saint-Germain no meio do campo, porque não tinha mais marcação. Estava estourando os 3 atacantes contra os 3 defensores. Ou seja, o Nuno Mendes, pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo, Beraldo e o Marquinhos. Então os 3 contra João Pedro, Pedro Neto e o Palmer. 3 contra 3. Ótimo, até aí tá errado, mas tudo bem, eles tinham que chamar mais um, para ter que sobrar um zagueiro, mas não chamaram. Aí o que acontece? 3 marcando 3. E aí por aqui, em cima do Nuno Mendes, que já marcava ou o João Pedro ou o Pedro Neto, entrava o Gusto por aqui. Então estourava toda essa marcação. Não tinha marcação. Então sobravam, às vezes, 2 jogadores em cima do Nuno Mendes, que não tinha cobertura nem do Beraldo, nem de qualquer homem de meio do campo, nem do Fabian Ruiz, nem do João Neves. Então aqui, pelo lado esquerdo do Paris Saint-Germain, o Chelsea deitou e rolou. Às vezes tinham 3 aqui em cima do Nuno. Ou seja, Pedro Neto,
o João Pedro e mais o Gusto. Tudo entrando por aqui. E foi exatamente por aqui que saíram os gols todos. A facilidade toda. E ninguém descobriu isso. Quando ele recuou o time, o Chelsea, para começar a base de lançamento de contra-ataque, contra os três, alguém tinha que ir, para tudo aí, tá tudo errado aqui. Cai aí ô seu treneiro, o que a gente vai fazer? Quem vem marcar aqui? O Nuno ficou desesperado. Tanto é que na metade do jogo o Nuno estava dando soco, pontapé em qualquer um que passasse por ali. Eles deitaram e rolaram, chamava a zaga, metia a bola. Os atacantes, principalmente esses que eu estou citando, muito mais velozes do que os três lá, que os três defensores. Estavam deitando e rolando. O último gol que o João Pedro fez, ele veio o Palmer com a bola, o João Pedro estava aqui, e a zaga aí, ele entrou com a bola aqui livre, entrou com a bola aqui, João Pedro entrou ali, entrou, ele meteu a bola aqui, o cara entrou, deu uma cavadinha e fez o gol. Pô, como é que esse cara vai entrar sozinho aqui? É porque é homem, não tem sobra, tinha que ter sobra. Alguém tinha que sobrar, ou Beraldo, ou Marquinho, exatamente para essa bola não poder ser metida. E os caras não perceberam isso. Quando eles abriram os olhos, aqui, é o que eu estou dizendo, até os 17, vou firmar isso, o Douê, numa tabela no Dembélé, perdeu o gol. Ótimo. Daí para frente, 21 minutos, o Palmer recebeu do Gusto é lateral direito. Estava avançado, recebeu e meteu o gol. 21 minutos. 29 minutos, o Palmer recebeu a bola e meteu o gol. 42 minutos, João Pedro, foi aquilo que eu falei, recebeu do Palmer, entrou sozinho, deu uma cavadinha e meteu o gol. E acabou o primeiro tempo. Deitaram e rolaram. Então teve página 1, foi a pressão. E página 2, o recuo para o contra-ataque. Matou a pau. 3-0 primeiro tempo numa decisão. Você vai querer o que no segundo tempo? Nada. Porque o adversário vai ficar tocando. Você tem que sair. Aí, você tinha que fazer o seguinte. Sai o Paris Saint-Germain, 3, 4, 5 minutos, mete um gol. Aí, ele começou a entrar no jogo. Meteu o segundo gol e está dentro. Mas como é que vai fazer o primeiro gol se você não vai lá? Se está todo desgovernado. Se os seus principais jogadores, Dembélé, Doué, Fabian Ruiz, João Neves, Vitinha. O Vitinha ficou muito atrás, muito bom jogador. Um dos melhores aí de meio do campo do mundo. Muito lá atrás e muito marcado. Ele pegava a bola, alguém da frente encostava nele. Quando ele entrava no campo do Chelsea, alguém pegava ele. Pode largar os outros, porque ele é que é o inteligente, o cabeça. Não conseguiu jogar. E ele não jogando, o armador não jogando, o Dembélé não jogou. O Doué também não jogou. Porque esse é que facilitava o trabalho do Vitinha e do Fabian Ruiz para meter as bolas. Mas não tinha isso, porque os armadores estão marcados. Então, taticamente, o time do Chelsea deu um nó no time do Paris Saint-Germain. E o treinador não conseguiu, do Paris Saint-Germain, não conseguiu tirar esse nó. Fazia gestos e tal, mas lá dentro das 4 linhas a coisa estava feia. Não dava nem para dar trombada nos caras. Os caras estavam passando assim, ó. Então ganhou merecidamente pelo esquema tático empregado nos dois períodos. Eu vou dizer até num período maior no primeiro tempo. Ele saiu para fazer isso. Estava pré-determinado. Vamos apertar ele. Tá legal? Tá legal. Não tá, vamos dar uma afrouxada, deixa ele vir. Ele vem. Porque quem tem essa rapidez que tem aqui de Pedro Neto, João Pedro, Palmer e Gusto, vai embora e não quer nem saber. Não quer. E ainda restava o Cucurella, que vinha aqui pelo lado esquerdo, era mais um jogador quase de meio de campo,
que fechava mais o meio do campo junto com o Caicedo para liberar o Enzo. O Caicedo ficou muito mais lá atrás do que nos outros jogos. Foi segurando aqui. Até como um cabeça de área. Para ser o primeiro combate, primeiro marcador. Para sobrar aqui atrás. Coisa que não aconteceu no time do Paris Saint-Germain, que ficou batendo atacante contra defensor. E aí deu no que deu. O craque do jogo, eu vou botar o Palmer. Muito bom jogador. E comprado recentemente, exatamente como o João Pedro. Craque do jogo, Palmer. A baranga do jogo, eu vou botar... Cadê ele aqui? Ele aqui que foi expulso. Não estou encontrando o cara aqui. João Neto. João Neto. João Neto. Vou botar aqui. João Neves. João Neves. Foi expulso aos 40 minutos do segundo tempo. João Neves, do Paris Saint-Germain. Foi expulso de graça. De graça. O jogo estava bom? Mas 40 minutos, o jogo não tinha terminado, cara. Se já estava difícil, com menos um, então, ia complicar, como complicou muito mais. Então, a baranga do jogo, João Neves. E a arbitragem, Arilesa Fagani e Bastian Dankert, o VAR. Que porcaria! Ô. Campeonato Mundial de Clubes também tem árbitro porcaria. É 0! Valeu, galera!